A partir do domingo que vem, até o último mês do ano, nós vamos falar, a partir da semana que vem, sobre um amor que tudo transforma, tá? Seria o último tema que a gente vai abordar, e hoje a gente está falando sobre esperança, e eu queria, de verdade, compartilhar com você esse texto das Escrituras. Eu quero que você leia comigo, dos versículos de número 1 a 7, Salmo de Davi. Vamos juntos? Bendize, ó minha alma. Vamos tentar de novo, juntos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Eu gostaria de convidar você para pensar hoje sobre a esperança de Israel. Só que eu queria explicar uma coisa. No Novo Testamento, a tradução que o apóstolo fala para todos que creem é que nós somos o Israel de Deus. Palestinos são Israel de Deus, israelenses são Israel de Deus, e todos os povos que creem em Deus são o povo de Deus. Por que você está usando a esperança de Israel? Porque as referências usadas nesse texto são referências do povo de Israel, são referências que também nos dizem respeito, porque somos o Israel de Deus. Em primeiro lugar, o texto começa falando sobre um intenso e profundo. Então, junto aí, Pedrão. Fala sobre um intenso e profundo louvor a Deus, que nem sempre é muito fácil para a gente fazer. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sabe, bendizer a Deus em tudo que está em você é difícil. Muitas vezes a gente quer bendizer quando algumas coisas dão certo, mas em tudo, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Eu queria começar essa exposição lembrando de uma coisa que eu geralmente não comento, mas hoje eu quero comentar para nosso esclarecimento. Tem gente que sempre quando vai à frente para agradecer ou para dar um testemunho, ele diz: olha, se eu fosse agradecer tudo que Deus tem feito por mim, eu passaria aqui a noite inteira. Às vezes me dá vontade de dizer para a pessoa: pode começar, eu vou ficar a noite inteira para ouvir. Mas sabe qual é o problema? Quando a gente começa a agradecer, não demora tanto tempo assim não, viu? Não vai a noite toda não. Às vezes dá 10 minutos e a gente não sabe mais agradecer. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade de falar bem de qualquer pessoa, mas nós temos uma grande facilidade de falar mal, tá? O que é bendiga? Fale bem. Tudo que há em mim, fale bem do Senhor. Será que tudo que há em mim fala bem do Senhor? Ou tem coisa em mim que fala mal do Senhor? Não precisa nem eu abrir a minha boca, que eu já vou estar falando coisas que desonram o Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que é santo nome? Eu queria falar uma coisa, que Deus é o único ser que é capaz de agir dessa forma. Ele é isento. Como? Deus é isento. Deus não tem partido. Se você é de uma igreja chamada evangélica e faz o que é errado, é errado. Se você não é dessa igreja evangélica e faz o que é errado do mesmo jeito. Deus não acoberta, as pessoas acobertam, Deus não. Nós louvamos a Deus porque Ele é isento, pela sua isenção, que é a sua santidade. Ele é digno na sua maneira de amar. E Ele não nos ama porque nós somos bons, porque nós nunca erramos, porque nós somos melhores do que os outros.
Deus nos ama, simplesmente nos ama. Ele resolveu nos amar através da eternidade. E Ele resolveu mudar a nossa sorte. Deus nos ama. E eu preciso reconhecer que existe uma inimizade entre mim e Deus, por natureza, por os meus atos, mas que Deus resolveu me amar. E eu estou em guerra agora contra a isenção de Deus, porque eu acho que Ele é meu chegado. E o que estão dizendo hoje em várias igrejas cristãs é isso: Deus é seu camarada, Ele vai fazer tudo por você. Seguindo essa linha de raciocínio, Ele vai fazer tudo por você, e na casa dos outros vai passar. Eles não vão ter nada, eles vão passar necessidade, eles vão fazer muitas coisas, mas na sua casa vai tudo tranquilo, porque Deus é seu camarada. Nós estamos em guerra contra a isenção divina, ou seja, Deus é isento, Ele ama você, mas Ele não é injusto com os outros para ser bom com você. É isso que eu quis dizer. Deus é santo, e Ele tem em primeiro lugar um vínculo com a sua santidade. Deus não vai violar o seu padrão de santidade porque um chamado filho dele está fazendo safadeza, mas essa safadeza é uma safadeza religiosa do bem. Não, errado é errado. E Deus é bom, Ele é justo, e eu não posso convencer a Deus de que a minha causa é justa quando eu estou fazendo o que é errado. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Deus é santo, Ele não se corrompe comigo, com você. Às vezes a gente dá uma ordem para os nossos filhos, uma ordem porque é uma coisa que não dá para discutir. Você não vai se empanturrar de doce, que isso vai fazer mal para você. Mas aí seu filho está com muito desejo de comer doce, e aí ele começa a fazer uma chantagem: papaizinho, mamãezinho, e o seu coração, né? Ele já comeu 5, já é o suficiente para a semana inteira, mas ele vai fazer mais só para comer mais 5. E eu vou falar a verdade para você, e muitos de nós vamos nos dobrar isso. Deus é santo, e eu quero te dizer que Deus, quando nós bendizemos o nome desse Deus santo, nos alinhamos a essa maneira de Deus viver, nós nos tornamos invencíveis, porque é o nome dele que está sobre nós, meus irmãos. Nada pode deter essa obra. Quando Jesus disse: Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra, que é o próprio Jesus, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Significa que as trevas, nós, a igreja de Deus, estamos esforçando as portas do inferno, e elas não vão prevalecer contra nós, por causa do nome de Jesus. Queria te falar uma coisa muito clara, que você e eu somos muito fracos, pecadores, muito errados. Tem muitos cristãos que são muito piores do que os não cristãos, seus hábitos, seus costumes, de diversas naturezas. Desculpe falar a verdade, é isso mesmo. Pela graça foram salvos, estão ali por um fio de graça. Mas eu quero te dizer que Deus é bom, e se você se aliar a Ele, se apegar a Ele, tudo é possível, por causa do nome de Jesus. Tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Existem regiões escuras em nós, e eu queria falar para você que já é cristão há muito tempo. Agora eu queria que você prestasse atenção em mim. Tem coisas escuras que às vezes nós resolvemos entrar numa igreja e deixar elas escuras ali, e agora a gente tem a bênção divina, porque a gente ainda está lá na igreja, eu sirvo no ministério, eu fui batizado, e continuo no escuro. Se você não deixar que a luz de Deus brilhe no lugar mais escuro que existe em você, você nunca vai louvar a Deus de todo o seu ser. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim. Não pode ter uma área em mim que não bendiga o nome do Senhor. Eu preciso me revelar diante desse Deus. As coisas precisam ficar claras. Nós precisamos parar de fazer orações que não são verdade.
que não são a mais pura verdade. Você precisa reconhecer que está em guerra contra um Deus santo. E precisa abrir seu coração e dizer: Deus, as coisas não estão indo tão bem assim. Eu não sou tão bom quanto pareço ser. Eu preciso de ajuda. Nessa semana eu fiz uma oração muito silenciosa no hospital. Um clamor daqueles... de verdade, eu aprendi uma coisa nessa semana comigo mesmo. Que o clamor, ele não tem uma forma. O clamor pode sair entre os dentes. O clamor pode ser prostrado com o rosto no chão. Deus escuta o seu clamor. E uma das coisas que eu disse para Deus é o seguinte: Senhor, eu estou falando sobre esperança para esse povo. E eu te represento. O que eu vou dizer para eles? O que eu vou dizer em teu nome? Porque tu és a esperança e eu preciso dessa esperança agora. O nome do Senhor está sobre a sua vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Olha o que está ali descrito: intenso e profundo louvor. Por que precisa ser profundo? Porque tem que ser em tudo que existe em você. E por que precisa ser intenso? E não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Nós temos um grande problema. No Ceará morreram 3 bombeiros. E a reportagem, capa de um dos jornais, um dos principais jornais do nosso país, dizia: morreram 3 bombeiros. Eu fiquei procurando para ver o nome dos 3 bombeiros na capa do jornal. Não tinha, porque só eram 3 bombeiros. No Brasil, heróis não tem nome, eles só têm profissão. Nós esquecemos os heróis. As pessoas vão levar, vão fazer um certo clamor. Talvez o corpo de bombeiros vai fazer um movimento de reconhecimento e as famílias vão se lembrar deles, mas a cidade vai se esquecer, o povo brasileiro vai se esquecer, porque nós não rememoramos os benefícios que nós recebemos. Você lembra quem ensinou você a ler? Não? Sabe o nome? É assim que funciona conosco. A gente esquece rápido. Então imagine, não te esqueças de nenhum só dos benefícios. Imagine que Deus está cuidando de você, está cercando você agora com seus cuidados. Ele está em volta de você, Ele está fazendo muitas coisas, como se estivesse conspirando para o seu bem. E aí você fala assim: nossa, deu uma sorte essa semana. O anjo que está guardando você está suado. E você diz assim: eu dei uma sorte essa semana. Deus olha e fala. Um dia, há muitos anos atrás, eu fui fazer um mergulho. E eu cruzei com um mergulhador profissional. Fui com um amigo meu, nós íamos conversar com um mergulhador profissional. Ele disse para mim: rapaz, essa semana eu dei uma sorte muito grande. Eu estava a 40 metros de profundidade e o equipamento falhou. Se você não é mergulhador, você não imagina o que é estar a 40 metros de profundidade, mas é muita coisa. Porque existem pressões a cada 10 metros, atmosferas a cada 10 metros. O equipamento falhou significa que o camarada estava respirando em áreas escuras, porque esse tipo de mergulhador é de plataforma de petróleo. Em águas escuras, acabou o ar. E quando ele falou: eu dei uma sorte, o olho dele estava assim. Eu falei: deu uma sorte? Eu falei: ele nem conhecia. Você nasceu de novo. Deus te deu a vida. E o cara se emocionou. Deus está cuidando de você, quer você veja ou não. Às vezes você acha que deu uma sorte. Deus olha para você e fala assim: é um infeliz você mesmo. Eu estou cercando você com todas as minhas misericórdias. Você acha que tirou a sorte grande? Como não esquecer de nenhum só dos teus benefícios se eu sou egocêntrico? Eu, ser humano, sou egocêntrico. Eu acho que eu estou no centro. Eu acho que eu dei uma sorte. Eu acho que as coisas giram sempre em torno de mim. Então eu sempre estou pensando que tudo está acontecendo
porque eu estou trabalhando para o meu benefício, eu conquistei, eu fiz isso sozinho. É como nós dizemos, como é que a gente pode ver a invisível mão de Deus que está atrás de nós? Você precisa abrir seu coração para ver. Você precisa saber que Deus está em tudo, e a Bíblia diz que tudo coopera para o seu bem. Deus não é um pai que se engana, Ele faz com que tudo coopere para o seu bem. Tudo conspira para o seu bem. Mas nossa gratidão ela é condicional. Se nós somos atendidos, começa na infância, continua. Nós somos gratos. Se não aconteceu exatamente como a gente queria, a gente amarga. Nossos relacionamentos são condicionais. Hoje, cada vez mais os relacionamentos são condicionais. Se as coisas estão convergindo para o meu benefício, eu continuo o relacionamento. Se não estão, eu desisto. O problema é que nós olhamos sempre para baixo e os nossos olhos não conseguem se elevar para os céus, de onde toda a dádiva tem vindo sobre nós. A gratidão, ela nos libertaria desse mundo do qual nós estamos tão indignados e abriria os nossos sonhos para enxergar a Deus. A gratidão nos faria ver o belo de novo. A gratidão iluminaria a nossa escuridão, para a gente ver que a gente não está sozinho. E a gente não esqueceria mais de nenhum só dos seus benefícios. Sabe, é muito importante você começar a aprender a agradecer a Deus. É muito importante. Porque pessoas já maduras, cristãos, chamados cristãos já maduros, eles estão fazendo orações, Papai do céu, obrigado pelo papá. Só isso. É muito pouco. Eu e você precisamos aprender a ser gratos por tudo. Precisamos entender que Deus está em tudo. Na vaga do estacionamento que você está procurando, você tem que agradecer. Lá em casa agora está o Lucas de repouso, graças a Deus, e a Marta também de repouso, uma cirurgia que ela passou há uma semana. Então eu estou lá. Hoje eu precisava fazer uma coisa urgente e apareceu a vaga que eu precisava estacionar. Eu falei, papai, obrigado. Foi o Senhor que deu. Na cara do gol, não tem, está tudo lotado. O Senhor sabe que eu precisava dessa vaga. Deus está em tudo, meu irmão. Reconhece a Deus em tudo e Ele vai endireitar seus caminhos. É promessa de Deus. Ele vai pôr ordem na sua vida. Reconhece em tudo e Ele endireitará os teus caminhos. Provérbios 3, 4 e 5. Segunda coisa que eu queria te dizer é que a esperança de Israel, em primeiro lugar, ela nos leva a um intenso e profundo louvor. Por quê? Porque nós reconhecemos que Deus está ao nosso redor. Em segundo lugar, ela nos concede perdão e cura celestial. Versículo de número 3, acompanhe comigo. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quando a gente comete um erro, a gente é punido, tá? A gente é punido sempre. Por exemplo, você não estudou para a prova porque você resolveu fazer outra coisa. Vai vir uma punição. Ninguém vai bater em você. Você vai ter que fazer de novo a matéria. Você vai ser reprovado. Você vai passar vergonha. Muitas coisas vão acontecer. Eu sou punido pelos erros do passado. As coisas que eu não fiz agora incidem sobre mim. E eu não consigo encontrar cura para os meus erros. Porque os meus erros eles estão sempre me acompanhando. E a primeira pessoa que não perdoa você é você mesmo. Veja bem, quantos de nós estão falando, nossa, eu sou um estúpido, como eu sou ignorante. Mas se alguém estiver perto de você falar para você, ô ignorante, estúpido, você já, se arma. O que é isso? Por que você está falando assim comigo? Quantas vezes nós não conseguimos aceitar e imaginar que eu fui capaz de fazer isso? É muito interessante quando a gente abandona um erro muito prolongado, a gente fala, como é que eu fui capaz de fazer isso? Mas você diz, eu fui capaz de fazer isso.
Existem erros que nós cometemos que nós achamos perdoáveis, e a sociedade também acha assim. Mas existem erros que nós cometemos em que a gente considera que esses são imperdoáveis. E eu escuto muitos desses erros no meu trabalho pastoral. Por que eu me casei? Eu nunca respondo, mas você casou porque você escolheu a moça escolheu você, vocês foram na frente dos seus amigos, disseram que era isso. Ainda convidaram Deus, por isso você se casou. Mas existem erros que me parecem imperdoáveis e que eu não consigo encontrar para eles perdão. E aí que eu encontro o texto dizendo: Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Não tem na lista um erro que Deus não possa perdoar. A igreja de Corinto era uma igreja muito ampla, de gente de todas as áreas. Prostituição, tudo que você puder, roubo, tudo. E a Bíblia diz que eles foram lavados pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque quem comete um ato de remir, de nos tirar de qualquer erro que nós estamos cometendo, é Deus. E Ele nos comprou para si. Quando Jesus morreu a nossa morte, Ele comprou a sua vida através da vida dele. Foi o preço. Quem tem filho que está me ouvindo, você seria capaz de fazer o que Abraão fez? Entregou seu filho para Deus, Isaac. Foi isso que Abraão fez. Foi isso que Deus fez. Só que no caso de Jesus, Deus o deixou morrer. E Ele comprou você. E você não é mais seu. Não, eu quero fazer isso, a minha escolha, a minha preferência é essa. Não. Você não é mais seu, você é meu. Você é meu filho. Sua preferência é me seguir. Porque eu comprei. De livre e espontânea vontade. Porque se não for do seu coração, você nunca vai andar comigo. E eu queria dizer que o perdão divino é cura para os nossos ossos, diz a Bíblia. Se você tiver uma doença óssea, você está com um problema grave. Não é fácil. Uma doença óssea é uma daquelas doenças que vai causar problemas. Porque o seu esqueleto é a sua sustentação. Se você tiver um problema ósseo, você vai ter um problema sério. A Bíblia diz que o perdão de Deus penetra os ossos. Deus tem uma cura que é melhor do que qualquer remédio que você pudesse escolher. Ele age redimindo o nosso corpo da culpa. Nós vivemos debaixo de uma culpa terrível. Eu li um livro chamado Culpa e Graça, de Paul Tournier. Isso me abriu os horizontes para ver que a gente se sente culpado por muitas coisas, inclusive as coisas que a nossa mãe falava para nós. Eu lembro de estar em casa, minha mãe, por causa de energia, economia, você botava a mão na geladeira, começava a abrir a geladeira, minha mãe já gritava: fecha a geladeira. Minha mãe não precisava nem falar, depois, com o passar dos anos, eu já escutava minha mãe chamando: fecha a geladeira. Eu lembro que quando eu fui morar sozinho, comprei uma geladeira grande, né? Primeiro eletrodoméstico de grande necessidade do brasileiro, né? Comprei a geladeira, na hora que eu abri a geladeira, ela já veio com uma voz já, né? Fecha a geladeira. Só que aquele dia eu deixei bastante tempo aberto, refrescante, né? Nós levamos uma culpa sobre o que nós fazemos, os nossos erros. E quando você começa a viver debaixo de culpa, você está sendo destruído. E quem culpa você é você mesmo. Seus erros. A quebra do padrão gera culpa. E a culpa parece indicar que nós devemos voltar. Voltar para um lugar onde Deus nos quer. Mas a culpa não faz nada de positivo. A culpa fez com que Judas se matasse. O arrependimento é uma mudança de atitude. A culpa não pode mudar a sua vida. A culpa vai destruir você. Porque a culpa, ela é muito dura. Eu agi como capelão muitos anos em um dos presídios da nossa cidade.
E eu entendi por que uma pessoa que está presa, ela sempre é inocente. Porque imagina, você já está preso, você está no meio de grades, numa situação que não é a melhor do mundo. Se você pudesse imaginar a melhor situação do mundo, só de estar preso, ela não seria uma boa situação. Se o indivíduo ficar falando, eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado, ele morre. Porque a culpa é destruidora. Jesus veio para levar a nossa culpa sobre ele, através da sua morte pelos nossos pecados, mas para nos lavar e mudar o que é impossível para você. Não, eu quero mudar, mas não consigo. Não consegue mesmo, mas Jesus pode. Porque diz o texto que ele cura todas as enfermidades e perdoa todas as iniquidades e as enfermidades. Diz o verso 3, eu vou ler mais uma vez. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Deus não prometeu que as pessoas nunca iam ficar doentes. E eu queria te explicar isso muito simples, de uma forma simples. Se crer em Deus fosse ter corpo fechado, tá? Ser rico e ainda ficar bonito, você nasceu feio, né? E aí alguém promete para você que Deus vai fazer uma plástica em você. Mas quem que não põe meu nome na lista aí, velho? Pobre, feinho, né? Pobre, feinho e cheio de problema. Põe meu nome na lista dessa salvação aí que eu quero agora. Quero ficar rico, bonito, né? E bem acompanhado. Deus não prometeu isso. E eu queria te explicar um pouco sobre a doença na história da sociedade do homem antigo e que ainda permanece até hoje. Quando a pessoa está doente, ela é excluída. Dependendo do tipo de doença que você tiver, não sei se você já quebrou um dos seus membros, né? Quebrou a perna, a mão. Se você vai andar no shopping com a perna quebrada, parece que todo mundo olha para você. Mas é de fato, todo mundo olha para você. Por quê? Porque você é o único perna de pau que está andando lá no meio, né? Se você está de cadeira de roda e assim por diante. Por quê? Porque as pessoas, elas discriminam. Se você já passou por isso, você vai perceber que é difícil. Nos tempos de Jesus, havia um moço cego, que nasceu cego. E os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus dá a primeira resposta diferente de tudo o que a antiguidade podia ensinar. Nem ele, nem seus pais, mas para que se manifestem nele a glória de Deus. Como assim? É isso, meu irmão. A enfermidade, ela pode vir sobre você. E Deus pode curar. Porque Ele pode fazer isso. Mas Ele pode curar se Ele quiser, se isso glorifica o seu nome e se isso está dentro do seu plano e Ele quer fazer. Mas Deus mandou que a igreja curasse. Como é que é? Mateus 10 diz, pregue o evangelho e cure os enfermos. Como é que é isso? É isso aí. Mas então eu ponho a mão, o cara fica curado, seria uma maravilha, porque aí ninguém ficaria mais doente. Bastava vir para a igreja e todo mundo, qualquer pessoa na igreja não ia ficar doente. Mas isso não é verdade. Tá? Mas a Bíblia diz que Deus cura. Então como é que funciona isso? Ele continua sendo soberano e eu e você continuamos sendo servos. Deu para ficar claro isso? Quem cura é Ele, não é você. Quando Ele resolveu curar, e você, em nome de Jesus, fizer essa oração, em concordância com a vontade dele, vai ser curada a pessoa. Porque Ele pode. É papel da igreja pregar o evangelho e curar os enfermos. A igreja precisa entender que as nossas enfermidades e as nossas culpas são um lugar da manifestação da glória de Deus. Deus quer glorificar o nome dele. E existem pessoas que se consideram cristãs, mas não creem em milagres. E eu quero dizer que Deus é o milagre. E Ele não age de conformidade com o que eu e você pensamos, mas Ele age pelo seu imenso poder. E Ele pode curar todas as enfermidades. Não tem nenhuma. Vamos fazer oração? Ah, é um problema na unha? Vamos orar. Ah, é um câncer? Ah, é um tumor? Ah, é um problema vascular? Não, então vamos orar. Isso aí é muito sério. Para Deus não. Deus pode. Ele pode.
Eu me lembro que eu era um garoto, com 19 anos, desenvolvendo meu ministério, estudando e cuidando de um grupo de pessoas, e chegou uma mulher na igreja e disse: pastor, eu vim hoje aqui para me curar. Eu falei: meu Senhor, o que essa mulher quer? Não, eu vim aqui só para o senhor orar. Eu estou com um problema na perna, eu não consigo nem andar, nem vir à igreja. Então o senhor vai orar por mim e eu vou ser curado. Já falei para vocês que quando você tem, milhões de problemas na sua cabeça, pensa bem antes de falar. Você já começa acertando quando não fala bobagem. E eu fiquei processando o que aquela mulher estava dizendo. E eu fiz a oração que ela pediu. Senhor, essa mulher crê que o Senhor pode curar. Ela não era mulher, ela tinha um nome. Dona Maria crê que o Senhor pode curar, e eu concordo com ela. E creio que o Senhor pode curar. Então eu peço que o Senhor cure. Os outros domingos se seguiram, aquela mulher diz: eu vim nessa igreja aqui porque aqui eu descobri que Jesus cura. Ela não descobriu lá que Jesus cura. Ela veio para ser curada. E Jesus cura mesmo. Ela encontrou alguém que concorde no poder de Jesus curar. Queria dizer que eu e você, quando nós não cremos que o Senhor pode operar, nós envergonhamos o Senhor. Quando você vê uma pessoa problemática, diz: não, essa aí não, Jesus, manda em outra igreja, eu vou até passar um cartãozinho da outra igreja. Tem um cara bom que vai cuidar de você, olha, camarada, Não, nós somos chamados para curar. A Bíblia diz que Jesus levou todas as nossas enfermidades sobre si, no madeiro. Que Ele pagou por todas as nossas transgressões. Então eu queria te dizer nessa noite que existe cura para a sua alma e para o seu corpo. E que Deus é que pode fazer isso. A igreja não pode impor a vontade dela sobre a vontade do Senhor. A igreja concorda com o Senhor. Porque a vontade do Senhor é sempre que o nome dele seja glorificado, inclusive através das doenças. E eu queria te dizer isso, porque isso não é a mentalidade, inclusive, de muitos cristãos, que acreditam que as pessoas doentes ou que estão tendo problemas, elas estão debaixo do castigo divino. Não é verdade. Deus quer agir. E eu e você precisamos crer que Deus pode. Terceira coisa que eu quero te dizer, que esse texto diz, sobre a esperança de Israel. E aqui nós temos nesse terceiro aspecto, nós temos um errinho aí que na redenção dos que estão sepultados, tá? Na redenção dos que estão sepultados. Diz o verso de número 4. Olha aqui. Quem da cova redime, muito obrigado. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Existe em Portugal uma capela de Évola, tá? E eles resolveram fazer dessa capela isso que você vai ver agora. For a Évola, hoje, você vai ver uma capela feita de ossos humanos. Bastante estranho. Na Idade Média, eles acharam que eles queriam dizer com essa capela de que Deus é soberano sobre os homens. Mas escolheram um meio bem ruim de fazer isso, na minha opinião. O que eu queria te dizer com isso? É que muitas vezes na nossa vida, a esperança nossa está sepultada. A gente não acredita mais que nada pode mudar a nossa sorte, nem a religião.
E aí a gente resolve colocar os ossos da nossa história dentro da igreja. Não sei se você que está me ouvindo hoje à noite já se sentiu soterrado, tão imerso em aflições que você não vê o sol brilhar, ainda que o sol esteja do seu lado, ainda que a resposta já tenha nascido e você não conseguiu vê-la, porque você já não é capaz de ver. E você desiste dos seus sonhos e diz: olha, minha vida está prostrada. E nós desistimos de ser felizes. E dizemos para nós mesmos que é o seguinte: olha, é isso mesmo, a minha vida é isso, vou viver soterrado, nunca vou ter um abrigo para mim, nunca vou ser abraçado, nunca vou ser amado. Essa é a minha história. Em algum momento eu caí, e agora eu vou viver essa vida de rastejar. Toda vez que a gente sepulta alguém, é muito duro. E o sepultamento ele tem um cerimonial interno nosso. Cada palmo de terra, cada pouquinho de terra que você joga sobre aquele que vai estar sendo sepultado, provoca uma dor muito grande para você. É como se você estivesse fechando as suas lembranças. É muito duro isso. Nós temos muita dificuldade em lidar com isso. É como se a esperança morresse. Cada vez que a gente vai sepultando as nossas crenças, as nossas ideologias, vai vivendo uma vida morna, calma, a esperança recebe mais um pouco de terra sobre ela. Mas eu queria dizer nessa noite que Jesus ressuscitou, e que Ele é a esperança, e que Ele está vivo, e que Ele pode mudar a sua sorte. Se você desistiu, Ele não desistiu. E Ele não quer que você desista. Deus fará algo para você que você nunca pode imaginar. Quem da cova redime e te coroa de graça e misericórdia. Quando você está afundado numa cova, quem é que vai olhar para você? E Deus vai olhar para você numa cova e diz: vai pôr uma coroa em você, como se você fosse um rei, uma rainha, e vai coroar você com graça. A Bíblia diz que todos aqueles que tiverem deixado qualquer coisa por causa do nome dele vão receber 100 vezes mais na vida presente. Eu lembro que no meu processo de deixar as coisas para seguir a Deus, eu falava: Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso? Como é que o Senhor vai me abençoar desse jeito? Às vezes eu perguntava silenciosamente, dizendo numa contrapartida: Senhor, eu vou fazer tudo por Ti. Eu não estou esperando que o Senhor me retribua nada. Mas Senhor, quando é que o Senhor vai fazer isso? De que maneira o Senhor pode fazer? Nessa pendura, nessa pindaíba que eu estou, nessas histórias tão horríveis que eu estou vivendo, como é que o Senhor vai operar? Ele é fiel, e Ele vai coroar com graça. O que é graça? É algo que você não pode retribuir, você não tem como retribuir. Mas como que eu não posso? Você não pode retribuir porque você não era. Ele olhou para você e disse: você vai ser desajeitado, desengonçado, sem caminho, perdido, mal amado, escolhendo erros para a sua vida. Ele disse: eu vou mudar a sua sorte. Por quê? Porque Ele tem um amor eterno e irresistível por você. Quando você percebe o amor dele, você está pego por esse amor. E você tem dificuldade de compreender que a graça de Deus pagou pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele criou você e a mim. Ele redimiu a você e a mim. Ele cuida de mim e de você, quando eu e você não sabemos que Ele está fazendo isso. E nós num dado momento dizemos: nossa, você viu como que aconteceu conosco? Deus olha e fala: a Trindade já tinha decidido isso, que o que você acha que é coincidência conspirasse para o seu bem. Você não pode ofertar, você não pode dizimar, você não tem nada que não venha de Deus, você não tem como retribuir, você só precisa refletir a glória de Deus. Você precisa dizer: Deus, brilha a tua luz em mim, Deus, faz com que a tua luz reflita em mim, Senhor. Eu quero que a tua bondade seja a minha maneira de tratar as pessoas, sabe? Senhor, eu quero que
que o Senhor, em tudo que eu fizer, o Senhor manifeste a tua bondade e a tua glória. Quero refletir. Graça e misericórdia. Quando a gente está miserável, meu irmão, ninguém gosta de gente miserável. A miséria é terrível. A miséria assusta a gente. Você chega numa casa que não tem nada para comer, aquilo te dá um terror. Mas, meu Deus, se a pessoa miserável quer te oferecer algo, você fala: nossa, será que essa água aqui, como é que é? Ele vai te dar alguma coisa e não tem nada. Então nós temos medo da miséria. Deus, no seu amor, olhou para a sua miséria. Graça e misericórdia. Coração para com a miséria. Deus olhou para você e disse: eu amo. Como que ama? Eu e você odiamos a miséria. E Deus ama. Ama você e tem misericórdia para com seus erros, para limpar, curar, mudar a sua sorte. Quem é assim? Quem ama assim? Só Deus. Então Ele redime aos que estavam sepultados por si próprios e desistiram. Deus vai lá buscá-los pelo seu imenso amor. Versículo de número 6. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a mocidade se renova como águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. A quarta coisa que eu quero te dizer sobre a ação divina de Deus sobre nós é que Deus, Ele é a esperança de Israel na libertação da opressão. Na libertação da opressão. Nós estamos opressos pela estética do nosso tempo. Todos querem ser jovens. E eu queria te dizer uma coisa já antes de começar, para não criar problema. Não tem problema nenhum de você querer ficar bem, tá? Essa ideia de que você tem mais idade, então você não precisa mais fazer uma dieta, você não precisa caminhar, você não tem mais esperança para você não tem trabalho, isso é mentira. Mas outra coisa é que as pessoas têm uma grande dificuldade em lidar com a questão de que a vida tem várias etapas. E algumas pessoas têm uma grande dificuldade de entender. Hoje é muito legal, eu acho legal que as pessoas possam se vestir como elas quiserem, no tempo que elas quiserem. Algumas pessoas, e as mulheres estão sempre vigiando, né? Em qual roupa dá certo para qual tempo. Mas ainda assim as pessoas têm liberdade de estender a sua vida com saúde, o máximo de tempo que elas puderem. Eu não estou falando disso. Eu estou falando com a nossa grande dificuldade de entender que Deus age em todo o tempo, sabe? E que essas circunstâncias muitas vezes nos oprimem. Por quê? Porque nós temos que seguir os modismos. Está todo mundo fazendo, você tem que fazer também, mas aquilo não é a sua cara, mas você precisa ser jovem. Existem modismos religiosos, sabe? Olha, lá está dando certo. E aí o curioso vai lá para dar certo. Aqui está dando errado, mas o cara está fingindo que está dando certo. Existem modismos profissionais. Tem pessoas que elas, dependendo do modismo, da moda que está acontecendo, eles começam a repetir uma linguagem que eles não acreditam, mas eles repetem. Existem modismos esportivos, sabe? Esportes da moda. O jovem, ele adere aos esportes da moda e também deixa de praticá-los quando eles não são mais moda. Existe uma estética do momento também. Existe uma estética do momento. E nós aderimos a essa estética. Se você olhar a estética dos anos 60, 70, 80, você vai ver essa estética, nós vamos aderindo a tudo isso. Existem modismos culturais. E todas essas necessidades que nós temos de viver sempre debaixo de cercas sociais são muito duras, são opressivas. Eu queria falar de uma coisa que todos aqui vivem de alguma forma. Existem opressão sobre pretos e brancos, amarelos, vermelhos, porque as pessoas se consideram iguais, ou no Brasil dizem que são iguais, mas não tratam com igualdade uns aos outros. E existe opressão nisso também.
entre os que têm mais condição financeira e os que têm menos condição financeira. Isso é evidente. O que está acontecendo no Chile? Os chilenos resolveram protestar porque os que têm menos condição não têm tido condição. Eles estão dizendo, não está dando mais. Não dá para tocar a vida dessa forma. Existe uma opressão, sim, e nós muitas vezes estamos debaixo de viver sobre essas cercas e sobre esses momentos. Minha homenagem aos manauaras presentes aqui, entendeu? Aqueles que vieram do Amazonas. Primeira vez que eu fui sobrevoar a região da Amazônia, uma coisa que me impressionava é que não dava para saber quais eram os limites mais. Só floresta. Você fala, se o avião cair aqui, até descobrir que a gente está aqui, só Deus sabe como vai ser. Porque só floresta, sem cercas. Nós não estamos acostumados com isso. Nós não aceitamos isso. Porque nós o tempo inteiro temos que ter cercas e nós sentimos a opressão, é como se houvesse um esmagamento sobre nós, que é maior do que nós. Existem 4 opressões que eu quero destacar para vocês. Opressão espiritual, tá? Ela pode acontecer com cristãos que conhecem a Deus, mas querem viver uma vida libertina ou fazer tudo o que quiserem. O inimigo então dá um moizinho para elas. Mas existe também a opressão espiritual de muitas naturezas, porque não são cristãos. A possessão são situações terríveis espirituais, em que as pessoas estão vivendo desesperadas. Já conheci pais e mães de santo desesperadas, porque não conseguem mais se desassociar das vozes dos espíritos que eles não param de ouvir mais. Opressões terríveis espirituais. Opressão espiritual também de não conseguir viver uma vida dentro dos padrões que você mesmo disse que conseguiria viver, porque você não conhece Jesus. Ele não libertou você. E você quer viver como um cristão, mas você não conhece Jesus. Nunca vai ser, porque só Jesus pode libertar você. Só Ele pode produzir essa liberdade. Vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Existe um tipo de opressão que ela é material. Chega a hora de pôr comida em casa e não tem dinheiro. Os homens, meu Deus do céu, e as mulheres também. Que coisa terrível é essa, na verdade? Existe uma opressão cultural, que a cultura é tudo, não é música, não, é tudo que uma sociedade produz. E às vezes a cultura da sociedade, aqueles costumes e hábitos da sociedade nos pressionam para dizer que aquilo é o certo, o que a maioria está fazendo, e aquilo às vezes é esmagador sobre nós. Existe uma opressão social, essa nós sentimos todo dia, as dificuldades que a gente tem para crescer e desenvolver a nossa vida. Às vezes é muito difícil, nós não conseguimos, e tudo isso está em volta de nós. Eu queria te dizer que só há liberdade em Deus, plena, e que Ele prometeu que Ele ia nos libertar, e você pode recorrer a Ele. Religião não vai ajudar seu problema. Se for uma denominação, não pode libertar você. Política também não pode. Não existe uma resposta humana para a liberdade da alma. Jesus disse que Ele era a verdade, que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele pode libertar você. Quinto aspecto que eu queria compartilhar com você é que Deus age na operação de milagres do caminho que Deus vai fazer. Versículo 7 diz o seguinte: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Versículo 5: é Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Queria falar um pouquinho sobre o homem Moisés. Quando nós pensamos em Moisés, nós pensamos nas ações de Moisés, porque ele foi o libertador de Israel, e nós pensamos no homem que Moisés é, mas nós não pensamos no Deus que está sobre Moisés.
segredo de Moisés é o relacionamento que ele estabeleceu com Deus, o que Deus estabeleceu com ele. Nós olhamos para Moisés e não vemos que o grande milagre na vida de Moisés era a companhia de Deus na vida dele. Ele andava com Deus, sabe? E ele encontrou plenitude na vida dele em Deus, não na vida, no palácio de Faraó, não em ser um líder de Israel, mas ele encontrou plenitude em Deus. E Deus o chamou para seguir por caminhos que ninguém nunca andou. Como fazer isso? Como ir por caminhos que ninguém nunca andou? Primeiro Deus falou para ele: olha, você vai lá, você leva seu irmão, você vai chegar lá no palácio, no lugar mais importante, você vai dizer para o rei, para o faraó: liberta meu povo. Moisés, vocês vão rir de mim. O que aconteceu? Eles riram dele. Ele não podia libertar o povo, mas Deus foi com ele. Depois você vai fazer o seguinte: você vai pegar mais ou menos 3 milhões de pessoas e vai andar com elas no deserto, e todo dia você vai dar comida para elas, água para elas e o que elas comerem. Num dado momento Moisés fez uma oração, o livro de Números diz: Senhor, se o Senhor vai me tratar assim, me mata. Quem sou eu para dar carne para esse povo? Eles querem comer churrasco agora. Como é que eu vou fazer churrasco para 3 milhões de pessoas na cidade de Campinas andando? Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Senhor, você vai ver agora se minha mão se a minha mão ficou mais curta ou se ela vai concretizar a minha obra. Moisés foi criado no meio dos deuses do Egito. E todo Deus tem uma liturgia. E Deus falou assim: você vai, com os milagres que eu vou fazer, você vai destruir a liturgia deles. Eles cultuam a rã vai entrar na casa deles. Eles adoram os insetos, eles vão entrar na casa deles. Eles adoram a escuridão, o Deus da escuridão. A escuridão vai tomar o Egito durante um dia inteiro, não vai ter luz alguma. E eles vão saber que eu estou acima dos deuses. Mas Moisés, você não pode fazer nada, mas eu posso. Você vai. Diz o texto que nós lemos que o Senhor andou com Moisés e ele fez uma obra que nós não podemos entender, porque Moisés já não tinha idade para começar a sua obra aos 80 anos. E nós temos muitas referências sobre como ser feliz. E eu li o verso 5 e fiquei me perguntando: como é que Deus pode fazer com que a pessoa idosa, já que todos nós queremos ser jovens, se renove como a da águia? Como é que Deus, conforme o versículo 5, pode fazer o que fez com Moisés, e Ele pode nos abençoar de uma tal forma que o Senhor farta você de bens na sua velhice? Nem todo mundo vai ter bens na velhice, nem todo mundo vai ter riqueza. Queria que vocês vissem essa palavra dessa pesquisadora. Vocês já ouviram falar da curva da felicidade? Pesquisas realizadas por economistas em 80 países, com mais de 2 milhões de pessoas, descobriram um padrão constante. As pessoas mais jovens e as mais velhas são as mais felizes. E as que se sentem menos felizes são aquelas que estão entre 40 e 50 anos. Os pesquisadores descobriram uma curva da felicidade no formato da letra U. A felicidade é maior no início da vida, começa a diminuir ao longo dos anos, chegando ao seu ponto mais baixo em torno dos 45 anos e depois começa a subir. As pessoas mais velhas, se tiverem boa saúde e estabilidade financeira e afetiva, podem se sentir tão felizes quanto as mais jovens. O nome de palestras que têm sido feitas são as TEDs, tá? Se você quiser informações mais,
Mas eu não queria que você baseasse o que eu vou dizer simplesmente no que essa pesquisadora está falando, tá? Eu queria só dizer uma coisa: quando a gente é jovem, a gente está numa fase de sonho, e aí é ladeira abaixo, que a realidade nos leva a uns conflitos muito terríveis, e as coisas não dão certo quando a gente imagina, e a gente sempre fica tentando a próxima tentativa para dar certo, e a gente não sabe que a gente está caindo, ou que as coisas não estão dando certo, ou estão dando certo, mas não como nós imaginávamos. Deus está em todas as fases da sua vida, meu irmão, meu amigo que está aqui nessa noite. Deus não vai deixar você porque você fez 50, ou porque você fez 30. Deus está com você. E eu quero te dizer nessa noite que Deus vai estar não só em todas as fases da sua vida, mas que assim como Ele foi com Moisés, diz o texto, Ele pode abençoar a mim e você em qualquer estágio da nossa vida. Sabe? Deus vai criar um caminho para você que é próprio seu, e Ele vai te abençoar. Mas o nosso caso é que a gente sempre quer ter outra vida, não a que a gente tem. Sabe, Deus era o Deus não de Moisés, mas de Abraão até Moisés. E Deus vai estar com você até o último dos dias da sua vida. Deus quer enriquecer sua vida, quer te abençoar. Ele prometeu. A pessoa de Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então eu quero te dizer o seguinte: Deus não prometeu dinheiro para todo mundo, nem prometeu que todo mundo vai ser da empresa X ou Y. Isso é bobagem. Deus prometeu uma coisa mais importante do que isso: vida. Porque tem gente muito rica que não tem vida, e gente muito pobre que não tem vida, e existem pessoas com dinheiro e sem dinheiro que têm vida, estão felizes porque encontraram plenitude, e a plenitude está em Deus. E eu quero te dizer que Deus veio para te dar vida, e vida em abundância. E Ele quer manifestar os seus sinais, como Ele fez para Israel no deserto, milagres. Deus quer realizar milagres em todo o tempo. Para quem? Para quem está sedento de ver a glória de Deus. Moisés, quando estava no momento mais aflitivo, que o povo fez um ídolo, um bezerro, que nem os que tinham no Egito, porque eles adoravam no Egito os bezerros. Eles fizeram igual. E quando Moisés viu aquilo, ele disse: agora acabou. E Deus falou: vou destruir esse povo. E Moisés começou a interceder, e Deus estava preparando Moisés como intercessor. Não, Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não faça isso, Senhor. E o Senhor disse: eu vou fazer o que eu quiser, mas eu vou atender você, mas eu não vou andar mais perto desse povo. E o povo começou a chorar. Deus não vai andar mais perto de nós. Como que vai ser? Meu irmão, Deus manifestou os seus sinais, e Ele continua sendo o mesmo Deus para quem quer ver a sua glória. Talvez você está vivendo uma vida de escravidão, e você está vivendo uma vida em que você sinta e sente, em que você acredita que o deserto é sobre você, que o faraó é quem determina a sua vida. Mas eu queria te convidar a entender que Deus está sobre a sua vida. Jó, chegou um momento da vida dele que ele disse: Deus, eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Eu queria convidar, desafiar você a aprender a andar com Deus, porque isso vai gerar ousadia em você pedir a Deus para que Ele se revele a você, e a sua glória se revele a você. Deus é bom. Sabe, eu tenho que entender que se eu quero andar com Deus, o deserto vai fazer parte, a carência vai fazer parte. A Bíblia diz que Deus deixou o povo passar fome, mas deu maná. Já estava com a barriga ali roncando, mandou maná, mandou as codornizes, mandou churrasco, mandou água, mas eles sentiram necessidade. Eu quero dizer que andar com Deus significa passar por situações aflitivas, mas você deve saber que Deus é sempre bom, e que Ele não vai desamparar você, e que Ele está com você em todo o tempo. E Deus é um milagre, e tudo que Ele realizar na sua vida é milagre. Por isso eu já ouvi alguém dizer: eu sou um milagre. E é verdade. Você tem que sair daqui hoje à noite dizendo: Deus, eu sou um milagre.
Se você não estudou fisiologia, a nossa vida é um milagre. A gente funcionar perfeitamente é um milagre. E você ainda está bem de saúde com todas as loucuras que você faz, é um milagre também. Tem gente que está forçando a barra. Deus é misericordioso, bom, sempre bom. E você está seguro em seus braços. Senhor, não é soberbo o meu coração, diz o salmista. Nem ando à procura de coisas grandes, nem elevadas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança que se aquieta nos braços da sua mãe. Espera, ó Israel, pelo Senhor. Espera, ó Israel, pelo Senhor. E Ele é a esperança de Israel. E Ele quer que você se aquiete na presença dEle e entenda que Ele é a esperança de Israel. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.